missão dos líderes e gestores a viverem o amor e a verdade no mundo económico e empresarial, num processo de transformação da sociedade. Vivemos neste momento um grande desafio colocado à sociedade em geral, mais uma transição da história que em termos de saúde pública teve a última grande expressão na gripe espanhola e em termos de impacto económico remonta à Segunda Grande Guerra. Neste contexto, a ACES tem vindo a desenvolver a nível nacional, como Jorge já disse, várias ações online e grupos de trabalho que apoiam e reforçam os líderes e gestores na superação desta situação. O Núcleo de Bragança propõe então hoje para reflexão o tema Construir a Esperança neste tempo de pandemia, como momento basicamente de encorajamento, de respostas e de reflexão sobre a sociedade e a própria economia. Mais uma vez o nosso grande agradecimento a todos por estarem presentes e vamos então passar às reflexões que se seguem. Jorge? Oi? Muito bem, então eu assim passo a palavra já ao Sr. Presidente da Câmara, agradecendo muito a sua presença. Bom, então, muito bom dia a todos. Novamente, queria, antes de mais, agradecer o convite para estar aqui nesta conferência, que eu imaginava fosse não tão expositiva, mas mais participada, por forma a que pudéssemos trocar algumas opiniões sobre este assunto. De qualquer forma, olhando para o futuro, eu acho que tudo aquilo que pudermos dizer hoje sobre o futuro é puramente especulativo. Tendo em conta a incerteza daquilo que está a acontecer na nossa sociedade, quer a nível económico, quer a nível social, quer a outros níveis, todos nós estaremos aqui com um grau de incerteza absolutamente incrível. Sabemos uma coisa, é que independentemente de todos andarmos a dizer que tudo vai ficar bem, eu acho que há muita coisa que não ficará bem no futuro. Falo daquilo que são as condições de vida de muitas famílias que hoje foram severamente afetadas com esta pandemia. Falo do tecido empresarial que vai ficar seguramente mais debilitado e muitas empresas seguramente também não conseguirão reerguer-se depois deste período. Pese embora haja também casos muito positivos de sucesso durante este período da pandemia, mas a verdade é que, de forma genérica, todos fomos afetados por esta situação e de forma muito concreta e muito particular também ao nível dos municípios. Como sabem, estiveram sempre desde a primeira hora na linha da frente no que tinha a ver com a criação de condições para conseguirmos travar este fenómeno devastador que nos assolou, e também nós fomos obrigados a despender dinheiro, não que seja um problema despender dinheiro para benefício público, mas era algo que não estávamos à espera, uma vez que inclusivamente nem na área da saúde temos qualquer competência, como sabem, porque o processo de transferência de competências para os municípios ainda não foi fechado e a parte da saúde não foi, como provavelmente não será dentro de 2, 3 anos, uma vez que estamos a viver. A verdade é que os próprios, como eu dizia, os próprios municípios com uma situação de ajuda e desde logo o município de Bragança, que tomou na primeira hora um conjunto de medidas por forma eu diria, aliviar um pouco aquilo que eram as consequências negativíssimas que estava a provocar a pandemia, desde a parte social, quer aos bairros sociais, às pessoas de forma geral, a todos, uma vez que tomámos medidas inclusivamente no que tinha a ver com os consumos de água e abrangia todos os contratos, independentemente de serem pessoas, cidadãos a título individual ou até as próprias empresas que beneficiam também desta medida. Na própria isenção do pagamento dos autocarros, por exemplo, agora os transportes públicos, que vão ser gratuitos durante 2 meses,
terminará no mês de junho. Para além disso, houve um outro conjunto de medidas que foram tomadas pelo município que pretendiam, de alguma forma, atenuar o efeito negativo da pandemia. Por isso, falar em futuro e aquilo que é o futuro de Bragança, numa perspectiva em que todos nós temos de ter muita esperança, porque sabemos bem a qualidade também da nossa gente e sabemos a forma como se conseguem adaptar e reinventar em determinadas circunstâncias para que consigam dar o salto positivo e não ficarem agarrados àquilo que é negativo e que só nos puxa para baixo. E, portanto, já temos também muitas provas dadas sobre isto e eu acho que o futuro vai ser um futuro de oportunidade também. Eu recordo que o nosso território, tendo em conta aquilo que nós conhecemos, quer ao nível da qualidade de vida, todos somos conhecedores, quer ao nível daquilo que pode ser uma oportunidade, quer até ao nível turístico, se falarmos, por exemplo, da vertente positiva do isolamento, a capacidade que nós temos de poder atrair pessoas para o turismo de natureza, para as pessoas se confinarem em espaços mais pequenos e mais afastados e seguramente mais protegidos daquilo que podem ser os grandes centros de contaminação, como acontece nas grandes cidades. Eu creio que também aqui poderemos ter uma grande oportunidade. Já para não falar do setor agroalimentar, que tem, como sabemos também, tem produtos de excelência e que devem ser potenciados agora. A verdade é que me parece que deveria haver medidas de âmbito nacional que estimulassem mais a produção local, fizessem com que levassem as pessoas a dedicar-se novamente àquilo que é a produção de que vem da terra. E se pensarmos que, efetivamente, todos os países desenvolvidos têm um bom setor, um setor agrícola muito desenvolvido, neste caso particular, não tendo que necessariamente ser dessa forma, até porque durante o período da pandemia aquilo que nós conseguimos assistir foi uma coisa curiosa, é que toda a gente anteriormente à pandemia gostava de se deslocar às grandes superfícies e, entretanto, com esta situação, uma vez que elas também ficaram encerradas de alguma forma, não apenas permanecendo aquelas que vendiam bens de primeira necessidade, a verdade é que as pessoas começaram novamente a privilegiar o comércio de proximidade. Portanto, e aqueles pequenos supermercados do bairro começaram a ter uma outra dinâmica e isso é bom. Significa que também é necessário que nós consigamos apostar neste tipo de produtos, neste tipo de mercados e por isso também na semana anterior, aliás, na sexta-feira, já reabrimos a feira dos produtos da terra, por forma a que pudéssemos também dar o nosso contributo para este desenvolvimento. Brevemente avançaremos também com a Banca na Praça, que é uma iniciativa que quase todos conhecem, que aqui estão, e portanto o nosso contributo também para que o futuro seja um futuro mais risonho, para que aqueles que sempre se dedicaram à produção de produtos naturais, produtos de excelente qualidade do nosso território, possam continuar a fazê-lo. É evidente que há problemas que não param com o facto de haver uma pandemia. Posso falar aqui num caso muito particular e muito concreto, que tem a ver com a produção mais representativa ao nível do setor agrícola no nosso território, que é a castanha, e que a vespa das galhas do castanheiro e o cancro e a tinta, essas doenças que estão agora a assolar esta produção e esta cultura, não param pelo facto de haver pandemia. O ideal seria que o vírus fosse atacar as vespas das galhas do castanheiro em vez de atacar os seres humanos, mas infelizmente isso não acontece. Daí que nós tenhamos que ter esta noção clara que mesmo num período difícil que estamos a atravessar todos, numa situação em que as nossas atenções se voltam todas para o combate à pandemia, a verdade é que há outros setores e a vida vai continuar seguramente para todos aqueles que cá ficarem, obviamente,
e todos nós temos que tratar este processo e tratar esta forma de estarmos perante as dificuldades de maneira a que saiamos de forma positiva e retomarmos aquilo que tínhamos, conseguirmos fazer melhor eventualmente, e creio que aproveitando o potencial do nosso território a todos os níveis, eu acho que o território e o concelho de Bragança e o distrito e a região conseguirão capitalizar também algumas das suas potencialidades e transformar estas dificuldades que todos nós sentimos em oportunidades de futuro. Esta para já era a primeira reflexão que gostava de deixar, e depois, se entenderem a forma de conduzir este debate, estarei disponível para aquilo que entenderem. Muito obrigado. Muito bem, então, agradecendo muito esta primeira intervenção, este lançamento. Eu acho muito interessante logo a primeira questão que disse, que é, não vai ficar tudo bem, não é a lógica, não, penso que não é que vai ficar tudo bem, vai ficar tudo melhor, não sabemos bem como, mas não é indiferente, não é preciso esse trabalho e esse esforço e essa colaboração de todos, como estava a dizer, e essas medidas concretas que podem fazer realmente a diferença depois na vida da cidade de Bragança e do distrito. Muito bem. Dom José, posso-lhe pedir a sua primeira intervenção também neste fórum? Tem que só... Está sem som ainda? Agora está. Bom dia a todos, renovo a saudação e com todo o gosto também dar algum contributo a esta reflexão no tema de construir a esperança. Antes de mais, felicito e agradeço esta oportunidade à SES e da continuidade das palavras do nosso estimado Dr. Hernani, também na pessoa dele felicitar todos os presidentes de Câmara, todos os municípios e todos aqueles que estiveram e estão na linha da frente na saúde, na segurança, no governo da coisa pública, e de facto tão boas e belas iniciativas que tiveram, porque não se trata apenas de colmatar ou de combater o vírus, mas trata-se de pessoas, trata-se de antropologia, trata-se de relação humana, e creio que isto está subjacente no nosso território daquilo que eu todos os dias vou acompanhando, através das várias mensagens que chegam, mas também procurando todos os dias sair para o terreno naquilo que me é possível, e de facto muito bem tem sido feito, porque eu creio que na maioria dos casos puseram a questão correta, o que é que eu posso fazer diante desta situação totalmente imprevista e inaudita, o que é que eu posso fazer pelas pessoas, pelos mais velhos, pelos mais carenciados, pelos que mais precisam, eu como pessoa, eu como família, eu como município, eu como empresa, eu como paróquia, eu como diocese, e de facto muitas iniciativas nós conhecemos, mas a maioria até desconhecemos, porque são feitas no silêncio, na discrição, e ainda bem. E há males que vêm por bem, e diante deles nós temos que encontrar as armas capazes, e cada um ao seu nível, e por isso todos somos corresponsáveis, porque, como dizia o Papa Francisco, estamos todos no mesmo barco, mas tenho ouvido algumas pessoas dizer-me, olha, que se calhar não estamos todos no mesmo barco, estamos todos na mesma tempestade, mas há algumas pessoas que ainda não conseguiram subir para o barco, e há outras que não estão devidamente cuidadas nesta viagem. E isso temos sentido nós aqui, para além de muitas carências, algumas avolumaram-se, como a solidão e o isolamento, que já existiam em muitas pessoas, e no levantamento que foi feito sabemos que cerca de 3.000 pessoas vivem sozinhas e isoladas, e chegar a elas com uma palavra, porque nem só de pão vive o homem, com um alento e uma consolação, tem sido animador, mas que isto vai em crescendo e em profundidade, porque veio também ao de cima essa onda de solidariedade e de humanidade e de fraternidade que é preciso cuidar.
e ter também esta coragem de sonhar a esperança, de recomeçar, e venha-me à mente aquilo que Miguel Torga dizia, que saudar a esperança é um prémio concedido aos acordados, as pessoas que não ficam reféns, nem ficam em pânico, nem cheios de medo diante do que acontece, mas salvaguardando todas as medidas de segurança e de saúde, que são capazes de ir à luta e de construir o bem comum e a dignidade da pessoa humana. E é o tempo de salvaguardar aqueles valores essenciais que constroem a esperança, os valores universais da verdade, da beleza, da bondade, e que se aplicam também à empresa e aos empresários, não é? A transparência, o pagar na data correta, a inteligência de vida, o serem pessoas ativas e proativas, não estarem só ligados às leis do mercado, mas criar esta humanidade e as humanidades, porque hoje insiste-se muito também se calhar numa educação financeira ou na matemática ou na tecnologia, mas vimos que afinal isso não basta, é preciso reconstruir por dentro esta interioridade. E eu nisso sinto também uma grande alegria de ver que os transmontanos, em momentos de crise, em momentos de tribulação, sabem dar o seu melhor. E temos tantos e tão belos exemplos disso. Sabemos que ainda há muito para fazer e há cada vez mais para fazer à medida que as situações vão sendo conhecidas. Mas uma crise começou por ser uma crise sanitária, passou rapidamente uma crise económica, imediatamente uma crise social, e eu tenho algum receio que passe a ser também uma crise cultural e até uma crise espiritual, se nós não fizermos nada por isso, porque é preciso olhar a pessoa toda no integral e cultivar os valores, o sentido da vida, cultivar até a arte, a beleza, as tradições, a música, tudo aquilo que faz parte do sentido da pessoa no seu todo. É bom cultivar tudo aquilo que é essencial e num hospital de campanha não se está a medir o colesterol nem o ácido úrico, certamente, mas é preciso começar a alargar o horizonte e que de facto ninguém fique para trás, porque eu acho que, como alguém me dizia um destes dias, a vida é demasiado breve para sermos egoístas. É preciso ter um coração alargado, um coração de esperança, um coração que se constrói na confiança, na coragem, na paciência, na humildade, e cada um, consoante a sua responsabilidade, consoante a sua vocação, consoante também os valores que estão subjacentes à sua própria construção humana, mas não percamos o bem que foi construído conjuntamente. E se dizemos que estamos juntos, que caminhamos juntos, oxalá possamos recomeçar juntos e sabemos que não vai ser igual. Já foi referido também essa frase recorrente, que vai ficar tudo bem. Eu às vezes em brincadeira já tenho dito, não vai ficar porque já não está, não é? Vai ficar certamente de outra maneira e será um novo mundo. E nós, na perspectiva histórica que temos da humanidade e até da história mais recente, sabemos que depois das crises, depois das epidemias e certamente depois desta grande pandemia do Covid-19, oxalá surja também um novo mundo na educação, na saúde, no bem comum, na relação entre as pessoas, no modo de ser sociedade, de construir uma economia mais solidária, mais humana, porque também, como alguém me dizia ainda há pouco tempo, que o mercado não obriga a comprar o mais barato. Quer dizer que é preciso olhar com inteligência, mas com humanidade, porque isto acho que nos abanou a todos os níveis, até sob o ponto de vista espiritual. E quem disser o contrário, não sei se está a dizer a verdade. Durante estes 2 meses e os tempos
que aí virão, nós tivemos certamente muitas dúvidas, porque nos sentimos fragilizados e tocamos a nossa fragilidade, mas isso humaniza também a nossa vida. E certamente tivemos dúvidas de fé em relação a Deus, em relação à Igreja, em relação a tantas coisas, mas isto faz-nos crescer. Eu acho que a crise e desta dimensão pode ser um momento de purificação, um momento de esperança, um momento de renovação. Claro que também, como já foi referido, vivemos ainda muita incerteza e muitos medos, mas há que não perder o horizonte maior da vida e que sentido é que queremos dar à vida, qual é a missão, qual é a ética e quais são os valores que estão subjacentes à nossa vida e também, inclusive, às vossas empresas, porque são construídas por pessoas e têm muitos rostos à frente e atrás, que são as famílias e todas as pessoas envolvidas. Às vezes, quando se pergunta a uma instituição qual é a sua missão, eu ouço dizer que é conseguir os lucros, é conseguir estes e aqueles objetivos, mas quando vamos mais a fundo, alguns parece que não têm grande sentido, nem grande missão, e por isso é bom esta reflexão. E mais uma vez agradeço também esta oportunidade e para já também era aquilo que se me oferecia a dizer para podermos ter mais algum tempo para dialogar e aprofundar o modo como juntos podemos reconstruir a esperança aqui em Bragança, no Nordeste Transmontano e alargado por contágio positivo a todos aqueles que de boa vontade se dispõem também a redimensionar, a reconstruir e a recomeçar a sua vida com novos valores ou com valores mais aprofundados e com um sentido de missão mais apurado e mais provado com toda esta crise pela qual estamos a passar e por estes tempos duríssimos que não pensávamos nas nossas vidas ter de viver. E se há 2 meses atrás, como muita gente tem dito, se nos tivessem contado, nós não acreditávamos. Sem dúvida, sem qualquer dúvida. Se há 2 meses atrás nos dissessem que estávamos nesta situação, dizíamos que isto era um filme de ficção. Muito bem, então ia abrir aqui as perguntas aqui a quase 50 pessoas que estão a participar nesta sessão e que muito agradecemos. Não sei se tem alguém já preparado uma primeira pergunta, se quer avançar já, basta desligarem o microfone e fazerem essa pergunta. Se não houver nenhuma já imediata, um espaço. Deixem-me só referir vejo aqui a Maria Cruz, aqui diretamente, deve ser do hospital, porque está ali equipada, não é do hospital? Não estamos a ouvir. Muito bem, mas está ali toda equipada. Muito bem, eu vi aqui uma primeira pergunta e que estava aqui a ser desafiado aqui pelo Dom José, e fazer essa primeira. Ele falou várias vezes da possibilidade de uma crise espiritual. E, portanto, lançou isso, portanto, além da crise económica, lançou a crise espiritual. O que é que a Igreja pode fazer também nesta fase? Ou como é que se ultrapassa essa crise espiritual? É pelo facto de não termos tido a missa durante 2 meses e que estamos à espera dela a todo momento, quando vem, como é que se ultrapassa essa crise espiritual, cada um de nós? Porque achei interessante que focou várias vezes essa nota, esse perigo de, no fundo, ainda aprofundarmos mais a crise naquilo que é mais profundo em nós. Este tempo revelou muitas iniciativas e muita criatividade a esse nível. Vimos transmissões de celebrações, iniciativas de comunicação, de pôr em relação, mas de facto, como agora dizia, nada pode superar
aquilo que é a relação efetiva e afetiva na comunidade, como por exemplo a celebração da Eucaristia, para aqueles que reconhecem nela o cume, a fonte e o centro da sua vida, o centro da espiritualidade. Hoje fala-se muito de espiritualidade, mas quando eu falei de crise espiritual, eu desde o início queria pôr essa premissa que a espiritualidade, no meu entendimento, é a vida segundo o Espírito de Cristo ressuscitado, não é tantas teorias e tantas técnicas de não me sentir bem ou de gostar ou de não gostar, não, é a vida conduzida por valores assentes no Evangelho e por isso nós também ansiamos, antes de mais, que venha o tempo das celebrações comunitárias e abertas, porque o culto nunca esteve proibido, nem a ação da Igreja esteve suspensa. Aprofundaram-se outras situações, como a caridade, como a catequese, mas de facto não é a mesma coisa estar realmente presente ou estar virtualmente presente, como nós agora não podemos sentir em plenitude o que é a relação humana, e agora até com o distanciamento físico muito mais. Mas a parte espiritual também fica afetada nisso e esperamos em breve podermos, e já temos as orientações, já temos o caminho a seguir, esperamos em breve a abertura das celebrações comunitárias públicas, porque a Igreja não pode viver sem a Eucaristia, é a Eucaristia que faz a Igreja. Nós não podemos viver sem o domingo na comunidade, não é possível, isso não é Igreja, pode ser outra coisa qualquer, será um grupo, poderá ser um movimento, poderá ser não sei o quê, mas não é comunidade. A comunidade precisa de ser realmente presencial, precisa de ser realmente sentida e vivida e comprometida, porque a Eucaristia também não é só uma questão de rito nem de culto, mas é algo que leva depois para a vida. A missa tem que levar à missão. Há pessoas que são capazes de o fazer, provavelmente sem a parte espiritual, mas não sei por quanto tempo. Fazê-lo de uma maneira gratuita, de uma maneira solidária, de uma maneira inteira, não sei se há alguma pessoa que seja capaz, se não houver algo que também a alimente espiritualmente. Porque depois vêm outros interesses, é assim, vem o mundo, vêm todos os critérios da mundanidade, como o Papa Francisco tem dito muitas vezes, e esta parte espiritual é para viver no mundo sem ser do mundo, e nunca prescindir dos valores fundamentais da vida, e que não podem ser negociáveis, nem sequer podem ser tocados, porque há alguns que são intocáveis, ainda que possa haver leis que possam, porventura, dizer o contrário. Era nessa linha que dizia que uma crise espiritual, se não é confrontada com outros, será uma religião de consumo próprio, um Deus à la carte, não é? É a minha relação direta com Deus, não tenho com quem me confrontar, nem sequer com a palavra de Deus para me confrontar, nem com a comunidade, e torna-se tudo muito mais light, muito mais New Age, não é? E hoje há tantas espiritualidades no mercado, basta ir à internet e temos para todos os gostos e feitios. Mas aquela espiritualidade cristã, aquela que forma o homem e assente nos tais valores universais que falava da bondade, da verdade, da beleza, que nem sequer são propriedade do cristianismo, são universais, isto é, são um ponto de partida que depois o contributo do cristianismo e o contributo dos sacramentos dá-nos essa vida em Cristo, que faz toda a diferença. E enquanto não a experimentarmos, achamos também que é tudo só teoria e meramente conceito e doutrina. Por isso é que, mesmo na empresa, em todos os setores da vida, o cristianismo não pode ser por proselitismo, não é uma questão de angariar sócios nem associados, é uma questão de contágio, mas o contágio positivo. Porque é que este faz assim? Porque é que este se orienta desta maneira? Porque é que
este assume um compromisso e uma responsabilidade social, porque é que este não olha a sua conta bancária, mas olha ao todo, não olha só à perspectiva do lucro, ao capitalismo desenfreado, mas tem uma economia humana, uma economia que se centra nas pessoas, a prioridade estão nas pessoas. Nós dizemos isto muitas vezes, e é bom que o digamos cada vez mais, para ver se, como diz o povo, água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. Mas depois, na prática, não é assim. Esta crise veio trazer também essa fragilidade, que afinal não era tanto assim como se dizia. E alguns, se calhar, também no meio desta crise, terão alguns oportunismos, e por isso é que alguns ficam de fora. É por isso que alguém me dizia, afinal, não estamos todos no mesmo barco. Afinal, ainda alguns ficam de fora. Era mais nesse sentido que dizia. Agradeço muito, Dom José. Ia passar a palavra, temos aqui uma série de perguntas para o Dr. Hernani. Se calhar ia propor que, de forma muito resumida, cada um pudesse dizê-la e assim juntamos um bloco relacionado aqui com um conjunto de questões de empresas e do papel da Câmara e dessa ligação. Então, se calhar passar a primeira palavra aqui ao Paulo Lopes, que é um intruso aqui no grupo de Bragança, porque nos está a falar diretamente de Faro, faz parte da direção da ACES também, é o coordenador de núcleos da ACES. E pronto, Paulo, se quiseres lançar a pergunta de forma muito resumida. Não estamos com som. Pronto, o Paulo está sem som, portanto ia passar à Sofia, enquanto o Paulo prepara aí a Sofia Alexandra. Também tinha aqui uma pergunta para o Dr. Hernani. Sofia. Bom dia a todos. Obrigada por estar presente e pelo convite que me foi enviado. A doutora Anabela, obrigada. A Câmara Municipal neste momento tem ajudado as empresas, especialmente quase todas, mas eu vou falar na parte do setor social, desinfecção de espaços exteriores, tem ajudado as instituições com máscaras e a minha pergunta é, há empresas, e estou a falar em microempresas, que até aqui conseguiram manter a sua atividade e, portanto, haverá algumas que daqui para a frente terão alguma dificuldade em mantê-lo pelos gastos extras que todas estão a ter, não é? E eu queria perguntar que outro tipo de apoios é que a Câmara Municipal pode oferecer a estas empresas. Obrigada. Obrigado, Sofia. Eu penso que o Paulo já está agora em condições de fazer a pergunta, senão eu faço por ele. Paulo. Não me estou a ouvir? Não. O Algarve é muito longe. Isto aqui não é qualquer um que entra dentro da esfera de Bragança, portanto, Paulo. Muito bem, mas o que o Paulo perguntava era como é que estava neste momento o tecido empresarial de Bragança, como é que está a viver o tecido empresarial de Bragança e quais é que são as principais dificuldades que têm sido transmitidas e quais é que são os desafios. Aqui é uma pergunta mais ampla sobre a realidade empresarial e como é que ela se está neste momento a comportar. Vou-lhe dizer que isso ainda não está. Ainda está sem som. Tem que. Senhor Presidente. Ora está. Já é para eu responder. Se quiser avançar já. Muito bem. Bom, como sabem, os municípios não têm competência para legislar naquilo que tem a ver com apoios a conceder ao tecido empresarial de forma objetiva, como tem o Governo, de conseguir definir aquilo que efetivamente pretende fazer a nível nacional, de forma a abranger todo o território. De qualquer forma, deixem-me dizer-vos que em alguns setores, nomeadamente aqueles que estão a ser mais afetados por esta situação, estamos a falar da parte da restauração e também da parte da hotelaria, neste momento já houve algumas medidas que tomamos para ajudar o tecido empresarial, como por exemplo, aqueles que têm estas atividades que eu referi, ficarem isentos de pagamentos de taxas até ao final do ano, por exemplo.
isso é algo que nós podemos fazer para que consigamos também dar aqui um contributo positivo para estas empresas. Já se falou em alguns sítios, já ouvi algumas situações em que se pedia que os municípios isentassem as pessoas, a título particular, e também as empresas, de pagamento de IMI, por exemplo. Bom, eu deixo-me dizer-vos que o IMI é o imposto cobrado a nível municipal, mas é o imposto definido pelo governo em si próprio. Portanto, significa que os municípios não têm autonomia para isentar ninguém do pagamento de IMI. O que significa que esta medida a ser decidida teria de ser decidida a nível do governo. Nós, no nosso caso concreto, já não podemos baixar mais. Temos a taxa mínima há alguns anos e, portanto, neste momento já é o limite, estamos no limite. Não podemos fazer de forma diferente. No entanto, mantemos-nos atentos àquilo que está a acontecer no nosso território e estamos a ponderar outro tipo de medidas que, não saindo da esfera de competências que nós temos, possamos aplicá-las de forma mais ou menos universal a todo o setor empresarial local. E isso, claramente, é um trabalho que temos de estudar, é um trabalho que temos de fazer, temos de estudar, temos de perceber exatamente aquilo que podemos fazer. Mas há determinado tipo de medidas sociais que foram tomadas que abrangem também as empresas. Por exemplo, na questão da redução, ou melhor, na isenção do pagamento das tarifas fixas da água, onde estão incluídos também os resíduos sólidos urbanos, aplica-se a todos os contratos. Significa que as empresas, por mais consumos ou menos consumos que tenham de água, estarão também já a ser beneficiadas com esta medida. Para além disso, também, mesmo na vertente da água, isentámos durante 3 meses do pagamento de atrasos nos pagamentos. Portanto, quem se atrasar durante 3 meses pode perfeitamente, no final do 3º mês, fazer o pagamento de água, porque deliberamos não fazer cortes de água durante este período e também não aplicarmos juros de mora na cobrança das faturas. Significa que as pessoas podem andar durante 3 meses, e aquelas que entenderem que o devem fazer ou que não têm possibilidades para fazer de outra forma, e só no final dos 3 meses poderem fazer o pagamento. Mas também, em alguns setores, isentamos todos aqueles as empresas que têm relação connosco, que pagam rendas ao município por estarem instalados em determinados espaços, todas elas foram isentadas do pagamento durante 2 ou 3 meses. Portanto, isso significa que também nesta parte do setor mais próximo do setor primário, estamos a dar o nosso contributo para que para que as empresas possam vingar. É evidente que o tecido empresarial em Bragança sofre como sofre o tecido empresarial a nível nacional e a nível mundial, sendo certo que em alguns setores de atividade, não pararam. Portanto, tudo continuou de forma mais ou menos idêntica ao que acontecia antes da pandemia. Os setores foram trabalhando e foram desenvolvendo a sua atividade de acordo com aquilo que eram inclusivamente os planos de trabalho que estavam previamente definidos e que lhes garantiu os recebimentos respectivos e também a capacidade de poderem dar a retribuição aos seus trabalhadores. É evidente que há setores, como já disse, nomeadamente aqueles que falei e o comércio local, que estão a viver períodos dificílimos, porque as pessoas não vão para a rua, não vão às lojas fazer compras, os turistas não vêm porque as fronteiras, como sabem, também estão mais ou menos fechadas, só há 9 pontos de acesso com a vizinha Espanha e nós temos um aqui em Quintanilha. Tudo o resto é sempre muito complexo, porque lamentável ou feliz ou infelizmente
nós estávamos com uma grande dependência do setor turístico e neste momento estamos completamente sem nada, porque até que as coisas comecem a normalizar, ficaremos todos sempre muito apreensivos pela falta de pessoas. Há alturas em que há pessoas que se queixam do número de turistas que têm, e até havia, como sabem, naquelas circunstâncias da aplicação da taxa turística em várias cidades do país, foi claramente uma medida de conseguir ir buscar alguma receita, muita receita, aliás, porque muitos municípios recebiam muito dinheiro da taxa turística e outros, como nós, sempre nos mantivemos numa posição e com uma postura de não cobrança de taxa turística, porque sabíamos que tínhamos de ser, de alguma forma, atrativos ao não estarmos a sobrecarregar os turistas com mais um pagamento e fazendo dessa forma ou provocando a sua não vinda ao nosso território. De maneira que, sendo o setor empresarial de Bragança muito dependente, como sabemos todos, de microempresas, pequenas e microempresas, sendo certo que também temos grandes empresas, é verdade, mas sendo que são as microempresas e aquelas empresas mais familiares, com 2, 3, 4, 5, 6 trabalhadores, obviamente que os momentos que estamos a viver, e essas empresas de forma particular, são muito difíceis e de grande incerteza num futuro próximo, porque não sabemos de facto qual vai ser o rumo que isto vai ter e a forma como nós vamos e quanto tempo vamos demorar a conseguir colocar os nossos cidadãos, as nossas empresas, ao nível daquilo que tínhamos anteriormente. Só queria, para terminar, deixar aqui esta mensagem, que é o seguinte: nós estamos a avaliar, eu posso dizer-vos, estamos a avaliar, temos algumas ideias e se pudermos dar mais contributos para o setor empresarial local, falo-emos com muito gosto, porque o que queremos verdadeiramente, porque quando se ajuda uma empresa, não se está só a ajudar aquela empresa, está-se a ajudar aquela empresa, mas está-se a ajudar à dinamização económica do concelho, porque se não houver dinheiro a circular, se não houver gente com capacidade de empregar pessoas, portanto nada funciona. E nós precisamos que as pessoas estas coisas que, não sendo absolutamente necessárias, as pessoas também adquirem. E é desta forma que a economia funciona. Portanto, aquilo que pudermos fazer, sendo dinheiro público para colocar na mão, salvo seja, para aplicar com os privados e com o tecido empresarial, estaremos cá para o fazer, obviamente. Muito obrigado. Há aqui uma questão que me mandaram aqui também, que eu acho que é interessante, e antes de passar novamente a palavra. Nas empresas, houve aqui algo muito interessante que aconteceu durante este tempo, que foi sentir-se uma maior cooperação entre todos na empresa. Da ideia que o facto de haver um inimigo comum, neste caso o vírus, que juntou as pessoas e tornou-as mais próximas, mais disponíveis para ajudar, com menos confrontos e conflitos de poder. Houve aqui uma ligação maior entre todos. Também sentiram isto a nível da Igreja e do Estado? Será que este é o momento em que vamos conseguir finalmente trabalhar em conjunto entre as empresas, entre organizações, entre paróquias também, no fundo criar aqui um novo espírito de ajuda entre todos, percebendo que todos somos necessários para construir o futuro que desejamos? Lanço a pergunta aos dois. Não sei, vamos... Eu acho que esta é uma pergunta muito direcionada para o Dom José Cordeiro. De qualquer forma, deixe-me dizer que também nós sentimos, de facto, esta proximidade entre instituições e entre pessoas, quando se trata de poder enfrentar problemas graves como este que nos atingiu. E nós sentimos isso em determinadas circunstâncias, posso dizer assim, mesmo ao nível do município. Os nossos trabalhadores, por exemplo, naquilo que tinha a ver com o trabalho mais, eu diria, mais social e que não era, à época, não era por nós executado, porque não havia essa necessidade, como por exemplo
distribuição de equipamentos pelas IPSS, como por exemplo o processo de desinfecção e higienização de espaços privados das IPSS, também de hipermercados, de mercados de bairro, em que nós fazíamos esse trabalho e sempre tivemos a disponibilidade absoluta dos nossos trabalhadores para fazerem aquilo que era necessário durante o horário normal de trabalho, mas também para além do horário normal. E isso significa que este espírito também estava presente nas pessoas que, não tendo essa responsabilidade, assumiram este problema como deles também e fizeram o trabalho que lhes competia. E nós víamos, também assistíamos, em alguns momentos, desde logo, e com aquilo que mais diretamente lidei, ao nível das forças de segurança, ao nível das forças de socorro, ao nível da área da saúde também, todos estivemos sempre imbuídos de um espírito de colaboração absolutamente incrível para conseguirmos resolver os problemas que era necessário resolver. E eu acho que este será o espírito. É verdade que às vezes este espírito se evidencia bastante mais em momentos complicados para a sociedade. E é pena que, como acontece muitas vezes, quando dizemos que o Natal é quando o homem quiser, é verdade, mas depois ao longo do ano só vamos mesmo aos valores natalícios quando efetivamente estamos na altura do Natal. E aqui também este espírito que agora se criou devia ser um espírito que devia continuar para o resto do ano, para o resto da nossa vida, ao sabermos que a necessidade de partilha e de entreajuda, e nomeadamente de ajuda aos mais fragilizados, é de facto uma necessidade na nossa sociedade. Obrigado. Dom José? Eu acredito sinceramente que o recomeçar pode ser também um renascer. E se por um lado esta crise que vivemos pôs a claro as nossas fragilidades e até alguma desorganização, por outro lado também apelou a isso mesmo e, como o Dr. Hernando dizia, esta unidade e esta comunhão, mas que não seja apenas porque há um inimigo comum a combater, mas que seja fruto de uma consciência mais humana, mais fraterna. E isso na Igreja aplica-se. Nós, desde há uns 7 ou 8 anos, que aqui na Diocese implementamos as unidades pastorais e algumas finalmente acordaram também neste tempo, e há males que vêm por bem, e são novas oportunidades de unidade entre os presbíteros, no presbitério, unidade entre as paróquias, unidade nas unidades pastorais, que temos 18 em toda a Diocese, nos 4 arciprestados e na Diocese como um todo. E acredito firmemente, e até já há muitos sinais de esperança, de que é um novo recomeçar, ainda que para muitos pensem que isto é voltar ao que era antes do dia 19 de março, quando iniciou o estado de emergência, uma data emblemática de São José, mas será uma nova vida aquela que nós quisermos e que nós quisermos também construir, porque alguns eu acho que já acordaram, como dizia o Miguel Torga, não é? Que é um prémio para os acordados, a esperança. Outros ainda estão a fazer o seu próprio caminho, mas é um desafio enorme à unidade e à comunhão, que não é a mesma coisa que uniformidade, mas é o construirmos juntos aquilo que é essencial, e este tempo veio-nos chamar de uma maneira única, se calhar, na história, para o essencial, para a pessoa humana, para a relação entre as pessoas, para o cuidar de todos. Não tem mais valor a vida de um jovem que a vida de um velho. A vida tem o mesmo valor desde a sua concepção até à sua morte natural. E temos que cuidar de todos, e nós estamos a defender as próprias IPSS e os idosos, mas não basta isso, é preciso cuidar com amor, não é só cuidar dos que mais precisam, é transmitir a humanidade e que eles sintam, porque muitos dos idosos que estão nas nossas casas, alguns deles ainda não perceberam porque é que não se pode dar um abraço, porque é que não podem ter um beijo, porque é que não podem ter a visita de um neto ou de alguém, ou de nós próprios que temos responsabilidade também junto deles, mas para respeitar as normas sanitárias. Esperamos também em breve poder levar
em pessoa essa relação que está a ser mantida por mensagens, pela via virtual, como nos estabelecimentos prisionais. Também todas as semanas eu envio uma mensagem para os estabelecimentos de Iseda e de Bragança a pedido deles, porque se foi criando essa relação pessoal que não pode ser apenas pontual, residual e só em tempo de crise, mas a crise que seja uma nova oportunidade e espero sinceramente que assim aconteça, porque vem pôr em questão muita coisa. Nós parece que tínhamos resposta para todas as perguntas que conhecíamos, mas agora mudaram as perguntas e ficamos sem resposta, não é? Temos de a construir juntos. Sem dúvida que há aqui uma pergunta que neste momento não conseguimos ter resposta. E esse é um desafio grande também, percebermos a nossa finitude e os nossos limites dentro deste mundo onde a técnica não resolve tudo e por isso que isto tem que ser resolvido de outra forma, para além da técnica. Mas essa é outra questão. Havia aqui duas perguntas também do Adriano Diegues, que aproveito para saudar, que é sempre foi aqui o grande responsável deste núcleo, até passar à Anabela, que tinha a ver precisamente com isto que já acabou de nos falar, que perguntava sobre se já tínhamos, o Dr. Hernani, se já assumimos o primado da vida humana como um princípio sociológico e cristão antes desta crise. É de esperar que esse princípio saia reforçado, em detrimento das questões mais materiais que criam necessidades cada vez mais exigentes em termos de consumo de recursos. A Câmara que preside sentou apelo para alterar a sua estratégia de intervenção, mais nesta linha, e nesta mesma linha também tínhamos uma pergunta da Teresa, de Fonte Longa, e era dirigida ao Dom José, se não acha que o homem é o centro do mundo e se esta pandemia veio ajudar a valorizar esse mesmo homem, pô-lo em primeiro lugar e a espiritualidade nunca fez tanto sentido como agora, no fundo, indo ao encontro do que já tinham referido nesta linha. Estou a avançar um bocado, porque a conversa quando é boa passa depressa e olhando para o relógio é uma hora que era a hora que tínhamos que terminar, mas se calhar ia pedir a todos também mais 10 minutos, que atrasarem um bocadinho o almoço, só para fecharmos, vermos já mais alguma pergunta. Temos aqui uma pergunta também da Gracinda. Não, a Gracinda só agradece, mas temos aqui, falando de futuro e de esperança, preocupa-me o regresso das crianças e dos jovens à escola. Para além das excelentes medidas tomadas pelo município em relação ao combate ao vírus, se alguma medida preventiva permitindo retomar o funcionamento normal do pré-escolar e do primeiro ciclo. Alguma articulação com o Ministério da Educação? Portanto, aqui é uma pergunta mais concreta desta preocupação dos pais, que alguns deles já estão cansados de dar aulas em casa aos filhos também e que estão desejosos que eles voltem para a escola. Nunca deram tanto valor à escola como agora os pais, acho eu. Muito bem. Há aqui também o Paulo, que já passa aqui a palavra. Portanto, havia estas duas questões. No fundo, aqui é um recentrar do homem como centro da intervenção, da Igreja e do Estado também, e se havia aqui alguma mudança ou se estávamos nessa linha, e havia esta pergunta mais direta para o Sr. Presidente da Câmara, à volta do funcionamento do pré-escolar e primeiro ciclo. Se calhar, não sei se há mais alguém que tenha alguma pergunta que queira fazer, pedia só se o fazia agora, para depois dar espaço então para as intervenções finais de cada um, e depois também para a nossa Anabela poder também fazer o encerramento da reunião. E, entretanto, tinha aqui também o Paulo Lopes, que é o nosso responsável, que parece que já tem som e que gostava só também de dar uma palavra. Paulo, consegues? Não. Paulo? O Algarve continua a uma distância, nem o Zoom aproxima o Algarve de Bragança. Muito bem. Então fica esta última tentativa, Paulo. Um abraço para o Algarve. E se calhar passava a palavra ao Dom José e ao Dr. Hernani para fazerem o encerramento das suas intervenções e agradecendo a minha parte a riqueza daquilo que nos transmitiram e se calhar qual é que é o desafio também que nos deixam, assim, o desafio final que deixam esta assistência para construir a esperança em Bragança e o que é que podemos fazer
nessa linha. 2 intervenções finais e passava a Anabela, e peço desculpa de ter passado 1 hora, mas acho que há coisas que vale a pena ir um bocadinho para lá da hora. Bom, então eu vou fazer tentar dar aqui respostas e o Dom José depois faz o encerramento. Já que eu fui primeiro a falar, agora o Dom José vai ser o último. Eu acho que quando me perguntam se efetivamente nesta altura é possível ou é desejável, ou que se nós estamos a pensar, fazer aqui o recentramento naquilo que é a nossa política governativa ao nível do município, eu diria que de facto nós já temos uma vertente social muito vincada na nossa governação. Não queria estar aqui a meter nada que tivesse a ver com questões políticas, mas deixe-me dizer o seguinte: a governação é um ato político, obviamente. E neste caso concreto, o meu slogan de campanha, da última campanha eleitoral autárquica, era as pessoas em primeiro. O que significa que sempre tivemos esta preocupação enorme com o bem-estar da população. E nisso, claramente, muitas das medidas que tomamos até agora, durante este período da pandemia, vão exatamente nesse sentido. Fazermos com que a nossa ação seja uma ação muito mais humanista do que uma ação mais material, mais de execução física. A verdade é que, mesmo nesta perspectiva em que nós tenhamos esta preocupação social, quando olhamos para aquilo que é a realidade local, o que é a realidade regional, o que é a realidade nacional, tudo vai centrar-se no material. Portanto, tudo vai dar ao material. E esse é o grande problema da nossa sociedade. É que, como dizíamos há bocado, pena é que nós não nos lembremos destas situações durante o ano inteiro, durante a nossa vida, e só consigamos percebê-las e estarmos completamente unidos no combate a estas situações quando elas acontecem naquele momento. E depois, passado algum tempo, parece que tudo foi esquecido, já ninguém se lembra de nada, ou se nos lembramos, fazemos por nos lembrarmos de nos esquecer, que é para não estarmos sempre a bater naquela tecla. E, portanto, isso é um problema, creio eu, é um problema da nossa sociedade e é da sociedade consumista em que vivemos e que sempre apela a esse tipo de valores. Daí que também na parte, por exemplo, de apoio àquilo que tem a ver com o regresso à escola, eu posso dizer-vos que nós neste momento estamos com um processo de distribuição de 148 computadores pelos nossos alunos carenciados do primeiro ciclo, que articulámos devidamente com as escolas, com os agrupamentos de escolas, e vamos fazer essa entrega logo que os equipamentos cheguem. Já estamos a fazer alguns e há de haver outros que vão chegar numa fase posterior, para que todos tenham acesso à educação e consigamos criar, ou pelo menos debater, aquilo que são o facto de não haver igualdade de oportunidades para todas as crianças, independentemente do local onde elas se encontram no território nacional. É evidente que a pergunta sobre a parte da abertura do pré-escolar, sim, tem havido alguma articulação com o Ministério da Educação, com os agrupamentos de forma particular, porque efetivamente todos nós sabemos aquilo que tem de ser feito neste momento. E, portanto, o regresso à escola é um regresso, como já todos ouvimos falar, que não é necessariamente pacífico, nem toda a gente concorda, mas também nem toda a gente discorda, e a verdade é que também todos nós temos de ter a consciência que não podemos ficar confinados em casa ad eterno, sob pena de pararmos no tempo, ficarmos completamente estagnados e quando quisermos retomar, já não termos as mínimas condições para o fazer. Portanto, paulatinamente, temos de ir retomando a nossa atividade, temos de ir para a escola, temos de ir para o trabalho, temos de fazer com que a sociedade se movimente, com que as coisas funcionem e com que tudo
percorra ou siga o seu ritmo natural, senão não conseguimos andar para a frente. E por isso eu deixava também aqui uma nota positiva, e uma vez que falou qual era o desafio, eu digo sinceramente, espero, não é um desafio, é um desejo, é que este espírito que hoje vivenciamos todos e que manifestamos a nossa solidariedade, a nossa boa vontade para ajudar terceiros, que ela se mantenha e que seja aquilo que prevalece no espírito de todos aqueles que efetivamente querem ajudar e querem dar um contributo para uma sociedade mais justa e mais fraterna. Obrigado. Dom José? Muito obrigado. Relativamente à pergunta em relação se o homem é o centro ou não, se veio colocar-se na perspectiva da antropologia cristã e do humanismo cristão, o homem não é o centro, o homem é central. E esta crise vem pôr bem a claro isso. O homem ou se compreende num conjunto de relações, isto é, na relação com Deus, na relação com os outros, na relação consigo próprio, na relação com a história, na relação com a criação, tão falada ecologia integral que o Papa Francisco sublinha, ou então entramos num caos, não é? Ou criamos um novo humanismo, porque há alguns autores até que já falam no pós-humanismo. Os problemas da inteligência artificial e tantas outras tecnologias que querem prescindir da pessoa humana, isto há que cada um a seu nível termos uma vigilância muito grande. Não somos senhores, mas somos criaturas no âmbito mais alargado da criação, e esse, se calhar, foi o problema que nos levou até aqui, porque alguns perguntam onde é que está Deus, mas há muitos outros que perguntam, mas onde é que está o homem, onde é que ele esteve, o que é que ele andou a fazer, porque isto é tudo muita distração coletiva, universal, global, e se cada um de nós for uma pessoa mais atenta aos valores e não olhar só aos fins, mas também cuidar dos meios, porque às vezes não se olham a meios para atingir os fins, mas os fins que sejam sempre humanos e que contribuam mais ao bem comum, à dignidade da pessoa humana, à solidariedade, àqueles princípios base da doutrina social da Igreja, é aquilo que me ocorre no momento de dizer. E atrevo também, então, para concluir, dizer que cada um de nós seja servidor da esperança, construtor da esperança. Tenho pensado muito neste tempo que o distanciamento físico a que agora temos que ter, a não ser aqueles que são da mesma família ou vivam na mesma casa, que nunca nos leva a um distanciamento social e muito menos a um distanciamento espiritual. E atrevo-me a dizer a todos e a cada um, sejam pessoas boas. Às vezes uma pessoa boa diz, coitado, aquilo é uma pessoa boa, deixa correr. Não, uma pessoa boa é uma pessoa ativa, é uma pessoa proativa, faz tudo o que está ao seu alcance para fazer um mundo melhor. E comecei com o Miguel Torga, eu sou um cultivador do Miguel Torga e concluo também com ele. Ele tem uma frase emblemática que eu desde o início do meu ministério aqui em Bragança usei, ninguém o viu ainda, mas é belo, é o futuro. E não tenhamos medo. Sei que às vezes é muito mais fácil dizer, mas cada um de nós assume na pele e cada um consoante a sua responsabilidade. Mas um líder na política, e como dizia São Paulo VI, é a mais nobre obra de caridade que se faz na humanidade, na empresa, na casa, na família, eu acho que liderar antes de mais é amar. E amar não é uma coisa de pieguismo nem de sentimento. Toda a gente sabe que o amor dá muito que fazer, de noite e de dia. Por isso, sejamos todos, cada um, naquilo que lhe toca, servidores da esperança e construtores da esperança em Bragança e no lugar onde nos encontramos. E muito obrigado por esta oportunidade. Eu que agradeço muito aos dois, as intervenções excelentes e esta inspiração que levamos agora também com estas duas intervenções também tão tocantes finais. Anabela, passa a palavra. Sim, muito obrigada a todos.
Trata-se, no fundo, de uma questão simétrica e transversal que apela a uma consciência da comunidade e aqui muito em destaque por parte do excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, que falou na questão da motivação e de um contributo de todas as pessoas na sua atuação, em primeiro lugar como uma atuação humanista. O que posso fazer também foi abordado pelo Dom José Cordeiro e é a questão que se coloca como um desafio de acesso aos verdadeiros valores humanos mais profundos e universais que constroem a verdadeira esperança, que foi efetivamente o tema que aqui nos trouxe hoje. E é essa perspectiva de fragilidade que faz com que se constrói o crescimento. Da parte do Núcleo de Bragança, o nosso agradecimento a todos, estaremos atentos e com a dinâmica característica desta associação inovadora. Termino convidando cada um de vós a tornar-se associado da ACES. Podem sempre consultar a página da ACES ou então enviar mail para aces.braganca@gmail.com e convidando também, finalmente, para participarem na Conferência da Ministra do Trabalho no dia 19 de maio, ao meio-dia. Da nossa parte, muito bem-ajam a todos. Muito obrigada, Dr. Hernani, muito obrigada, Dom José Cordeiro, pela vossa participação. Muito obrigada, Jorge, muito obrigada a todos, um beijinho, bem-ajam.